aplaudir Jesus. Aplauda mais forte porque você está aplaudindo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Estava conversando com a Lari quando nós estávamos vindo para cá. Eu falei assim, amor, né, o mês de julho, né, junho, julho, é um mês onde a igreja costuma ficar um pouco mais vazia, porque o pessoal, eles não gostam muito de sair de casa no frio, né? Mas eu vi que, claro que primeiramente a presença de Deus trouxe você para cá, mas o tema deve ter te atraído também, amém? Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Meu Deus. Quantos aqui estão namorando? Namorando. Quantos aqui estão noivos? Noivos. Vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui estão solteiros? E aí, alemão? É bastante gente, né? Você sabe que a gente vindo pra cá, a gente teve uma revelação, né? Solteiros vieram pra igreja hoje pensando assim, é hoje que eu descubro esse mistério pra eu sair desse mar de solidão, amém? Os namorados, o casal, a namorada venha. É hoje que eu saio daqui noiva, meu namorado vai me pedir em casamento. E os namorados, tomara que eles não falem de casamento. Não é assim? E aqueles que estão se sentindo cozinhado ou cozinhada, né? A gente está brincando aqui com isso, mas nem pensaram. Eles ficaram durante a semana assim, amor, nós vamos arrastado para o culto. Nem que for arrastado, nós vamos para o culto hoje. Amém? Nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre esse tema, que é esperando, namorando ou cozinhando, que é um tema muito necessário para a gente conversar aqui na igreja. Quem concorda? Amém, amém. É um assunto muito polêmico, né? Envolve muitas coisas, muitas opiniões, muitas ideias, mas vai ser um tempo bem gostoso que nós vamos ter aqui juntos. Amém. Fui desligar o ventilador aí, que tá frio aqui. Aí embaixo tá frio também ou não? Não? Meu Deus, aqui tá frio. Bom, pessoal, na verdade nós temos uma série que nós vamos pregar aí durante 3 ou 4 semanas, a série Eles e Elas, né? E essa mensagem aqui nós vamos usar ela de introdução para a série, né? Nós entendemos que nós precisamos ter saúde também nos relacionamentos, amém? Nós acreditamos que o espiritual é muito importante. Nós falamos há alguns meses atrás sobre maturidade pessoal, maturidade espiritual. Depois nós falamos sobre o avivamento e nós também precisamos falar sobre relacionamentos, amém? Porque às vezes a gente pensa que ser crente, ser evangélico é só orar, né? Só ler a Bíblia, só jejuar, mas não, né? Ser um homem e uma mulher de Deus também consiste em você formar uma família e ser aí um homem de Deus, uma mulher de Deus e ser excelentes pais, amém? Então nós vamos começar essa noite. Eu gostaria que, por favor, que a projeção colocasse no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Abram sua Bíblia. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Queridos, e eu acredito que a parte da juventude, adolescentes ali, final da adolescência, início da juventude, é uma fase da nossa vida onde nós não temos maturidade o suficiente para tomar as principais decisões de nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui para direcioná-los e ajudar cada um de vocês. Por quê? Porque é na sua juventude que você vai começar a se relacionar com a pessoa que você vai passar o resto da sua vida ao lado dela. É na sua juventude que você vai escolher a sua profissão, a qual você vai desempenhar também o resto da sua vida, né? Então, nós temos que ter esse entendimento, que nós somos jovens, nós ainda não, muitos, eu sei que aqui tem um pessoal que é um pouquinho mais velho, né? Mas vou falar para o público predominante, amém?
Nós sabemos que vocês ainda não são adultos, porém, vocês estão em uma fase da vida de vocês que vocês precisam tomar decisões, e decisões que vão dar rumo à vida de vocês. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? As fases da vida de uma pessoa revelam muito sobre ela. Né? A forma como você lida, como você se porta, está ligado totalmente à sua identidade, ao seu caráter, né? Como você foi criado. E saber quem você é em Deus é algo muito importante para esse assunto que nós vamos tratar hoje. Né? A ponto de vocês saberem estar em Deus e saber lidar com cada fase sem colocar sua dependência emocional na pessoa com quem você vai se relacionar, mas colocar sua dependência emocional em Deus. Né, a ponto de você saber quem é, o que você quer e aonde você vai chegar. Amém? Vocês estão olhando meio desconfiado assim, vocês não sabem se a gente vai caminhar para um lado mais descontraído ou para um lado mais apertando os parafusos, né? Tá todo mundo esperando. Mas eu quero que você entenda que se você está aqui essa noite, você se enquadra em uma das 3 situações que nós vamos pontuar aqui essa noite. Tá? Então, como o texto diz, existe tempo para todas as coisas debaixo do sol, para todo o propósito. E eu acredito que se você, jovem, ainda não chegou nesse momento, na fase de se relacionar, essa fase se aproxima da sua vida, amém? Ou se você já está namorando, a fase de se decidir em casar também se aproxima da sua vida, amém? Recebe pelo menos de forma profética, fala amém, eu recebo na minha vida. Então nós queremos conversar com vocês sobre isso, né? Eu sei que tem várias pessoas aqui que gostam muito de orar, várias pessoas aqui que gostam muito de fluir nos dons, gostam muito de evangelizar. Vocês estão certos, vocês não devem parar isso. Porém, vocês precisam olhar para essa área da vida de vocês. Tá? Não é normal uma pessoa que não pensa em casamento. Mesmo que não seja o momento, vai acontecer na sua vida. E se você não presta atenção nisso, eu posso afirmar algo para vocês. O tempo passa e passa depressa. Então vocês precisam prestar muita atenção nessa área da vida de vocês. Você que está solteiro, talvez você não esteja solteiro por opção, talvez vocês fizeram um acordo com o ex-namorado aí não muito bom, que vocês saíram prejudicados, né? Mas alguns por opção, outros namorando, outros noivos. Mas eu quero que você preste atenção, que é uma área da sua vida que requer muita atenção. Amém? Nós vamos começar então. Nós vamos falar primeiro agora sobre... Cadê o meu teatro aqui? Nós vamos falar a primeira parte aqui sobre o esperando. Meu senhor, o que você está fazendo num culto de jovens? Eu estou esperando, pastor. Está esperando o quê, senhor? Eu estou esperando a minha varoa. Mas não chegou ainda? Já faz um tempo que eu espero. Quanto tempo você está esperando? 68 anos. Não chegou? Não, ainda não. Estou orando, pastor. Esperando em Deus. Amém. Né? Pode chegar lá, que vai chegar. Amém? Galera, olha só. A primeira parte que nós vamos trabalhar aqui é o esperar. Quantos aqui já escutaram de um amigo, de um discípulo, de um discipulador, ou de alguma pessoa que é um pouco frustrada nessa área, que está esperando em Deus? Levanta a mão. Não é possível. Vocês escutaram isso também? Quantos aqui não escutaram estou esperando em Deus? Levanta a mão. Uma pessoa só não escutou, estou esperando em Deus.
né? Mas eu quero conjugar esse verbo esperar para você da forma correta. Por quê? Porque às vezes nós jovens, nós conjugamos o verbo esperar como o verbo não de fazer. Você coloca um não na frente e você fala, não faço nada, né? E você usa essa desculpa para você estar esperando você nem sabe o que, né? O que eu quero falar com vocês essa noite? Quando uma pessoa ela trabalha, como que funciona para ela receber um pagamento no início do próximo mês? Ela espera o mês inteiro, ou ela precisa trabalhar o mês inteiro, para que no início do mês ela receba o seu salário? Ela precisa trabalhar, porque se o patrão chega lá e perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu estou esperando o mês que vem para eu receber. E a pessoa não trabalhar, ela vai ter que procurar outro emprego, não é verdade? Então, da mesma forma, na sua faculdade, né? Você não fica esperando 4, 5, 6 anos chegar o seu diploma. Você tem que estudar. Você tem que ficar ali os 4 anos, é um tempo de espera, vocês concordam comigo? Porém, é um tempo que vocês precisam estudar. Para quê? Para que quando chegue o final do seu curso, você atinja as notas, você cumpre com a sua grade ali da escola, da sua faculdade, aí você consegue ser aprovado no seu TCC, aí sim você vai receber o seu diploma. E nós queremos falar de esperar um relacionamento exatamente nessa mesma ênfase, que você vai esperar em Deus sim, só que tem muitas coisas que você precisa fazer para que você receba. Se você continuar esperando, você vai morrer esperando sem receber algo de Deus. Por quê? Porque você precisa fazer a sua parte. A parte humana, Deus nunca vai fazer para você. Amém? Então agora a Lari vai para o próximo ponto aí, dentro do esperar. Nós vamos falar do tipo de pessoas nessa fase de espera. Nós temos vários tipos de pessoas, né? Nós temos a pessoa tímida. Quem aqui se considera tímido? Levanta a mão. Vixe. A pessoa tímida, aqui, não é um ponto muito bom. Mas a gente está falando de uma pessoa que é extremamente tímida. Sabe aquela pessoa que chega o rapaz para ela e fala oi, ela fala tchau porque ela não tem mais assunto, que ela tem tanta vergonha de falar com uma pessoa do sexo oposto que ela nem sabe conduzir uma conversa, né? Tem esse tipo de pessoa na espera, né? Que ela está esperando porque ela é muito tímida, ela não consegue desenvolver relacionamentos, é uma pessoa introvertida, né? Aí ela vai falar alguma coisa, ela gagueja o abecedário inteiro porque ela não consegue soltar uma palavra e não consegue conduzir um diálogo. Isso é sério. Tem pessoas que têm muita vergonha, e a vergonha não vem de Deus. Nós precisamos mesmo conversar, dialogar, porque é assim que nós criamos relacionamentos, né? Então, esse tipo de pessoa tímida, eu acredito que vocês que levantaram a mão não estão nesse extremo de timidez, né? Mas vamos tomar cuidado, porque existem essas pessoas nessa fase da espera, né? Que tem até medo. Tem uma menina aqui com ela, ela se esconde para conversar com o rapaz. Oi, tudo bem? E aí? Né? E aí ela vai se escondendo atrás de outras pessoas e nunca consegue criar um relacionamento, não consegue conversar, conhecer pessoas, está sempre naquela mesma rodinha de amigos, não se envolve, não conhecer outras pessoas para ela conseguir, talvez, gerar um relacionamento. Isso é muito sério. Agora, o próximo ponto, tem outro tipo de pessoa nessa fase da espera, mas essa é mais direcionada para os rapazes. Tem os garanhões. Quem conhece um garanhão? Deixa eu falar para vocês que isso é muito sério. O garanhão é aquele cara que atira em todas, sabe? Vai mirando, mira aqui, mira ali, mira ali, mira ali. Ele vai atirando, e ele atira, tem lábia, ele faz 1000 promessas para as menininhas. Se você for ver, né, se você for sair caçando assim, tem umas 5 achando que vai casar com ele, porque o cara tem lábia. Ele vai conduzindo, é um negócio assim que, meu Deus, miséria queima esse rapaz. O negócio é feio. Aí você vai pegar o WhatsApp dele. Aí ele conversa com 10 meninas diferentes. E o chaveco é o mesmo para todas. Ele nem muda as palavras. O negócio é feio mesmo, é feio. Quem que faz um negócio desse, gente? Eu acho que aqui não tem rapaz assim não, né?
Não, gente, não é possível. Mas é aí que tá. Esse tipo de rapaz, garanhão, na verdade, ele tem medo de compromisso. Ele é o falso o cara, né? Que aí a hora que o negócio tem que ir pra frente, ele sai fora. Na hora de assumir um relacionamento, ele cai fora, ele some, deixa as menininhas, Deus dará, e acabou. Isso é muito sério, né? Ele chaveca aqui, chaveca ali, mas nunca estará maduro para assumir um relacionamento. Isso é muito sério. É verdade, né? Pegou fogo aqui, hein? E nós também agora temos uma situação para meninas, né? Para moças, mas eu acredito que não é o caso de nenhuma de vocês aqui. Quem aqui já ouviu falar da Maria Gasolina? Vocês já ouviram falar da Maria Gasolina? Olha só. Gente, olha só. Eu já ouvi relatos verídicos de amigos muito próximos que quando a menina descobria que ele não tinha carro, ela cortava assunto. Né? Que são as famosas oportunistas, né? Ela usa os chavecos, ela usa as conversas dos meninos para alimentar o ego, né? Para ela manter ali a pose de que ela está muito bem e que as pessoas correm atrás dela. E aí ela começa o quê? A tentar ver vantagens em todas as partes, né? E aí ela às vezes usa esse relacionamento para ter a conta no restaurante paga, né? Pessoas que buscam na porta, que dão presentes caros, né? Então, olha só, rapaz, né? Às vezes você está pensando que a moça, ela quer o seu bem, né? Mas na verdade não, ela só está de olho nos seus bens, você precisa prestar atenção nisso, né? Não tem nenhum problema em você ser cavalheiro, de você ali pagar uma conta, de você buscar na porta, abrir a porta do carro. Porém, existe muitas pessoas aí que têm interesses, né, financeiros. Tem até uma pegadinha no YouTube que um rapaz, ele convence mulheres a sentar no Camaro dele sem falar nada. Ele só faz assim e aponta para o carro. E várias mulheres caíram nessa conversa. Então, olha só, interesse, tá? Não é que você não vai olhar se o rapaz é um rapaz trabalhador, se você tem segurança nele, de um rapaz que vai lutar pela família, que vai lutar em conquistar as coisas. Porém, se você é interesseira, procura só rapazes que fazem medicina, rapazes de pais empresários para se relacionar. Preste atenção, tá? Por quê? Porque o dinheiro, em algum momento, não vai conseguir comprar o amor de alguma pessoa por você. Amém? Mas a gente não acaba por aqui, né? Pode aplaudir, aplaude mesmo. Aplaude, porque nós não temos esse tipo de moças aqui, amém? Aí nós temos o tipo de pessoas que são exigentes, né? O que são as pessoas exigentes? Aquelas pessoas que querem príncipe encantado e princesa, mas são sapo e rã, né? Aí o negócio é duro, porque é aquela pessoa que não vive corretamente, mas quer alguém que vive corretamente. Ela não é crente, mas ela quer alguém crente. Ela não ora, mas ela quer alguém que ora. Aí, ó. Isso é muito sério, né? Não é um homem de Deus, mas quer uma mulher de Deus. Não é uma mulher de Deus, mas quer um homem de Deus. Funciona isso, gente? Não, não funciona. Isso é muito sério, né? Essas pessoas exigentes acabam por muitas vezes ficando sozinhas por muito tempo, até deixarem de ser exigentes e entenderem que vocês precisam pagar o preço para ter algo que vocês realmente possam receber. Quer alguém de Deus? Então seja alguém de Deus. Isso é muito sério. E também nesse exigente cabe aquela pessoa, né, que ela é uma pessoa correta, mas ninguém é bom o suficiente para ela. Como é que funciona isso, né? Você que acha isso, como que as pessoas que te olham julgariam você? Ao seu respeito, você também seria bom o suficiente para essas pessoas? Você seria aprovado no julgamento que você mesmo faz? Né? Isso é muito sério.
Então, esse tipo de pessoa exigente também não funciona, né? Não sejam exigentes. Vocês têm que aprender a esperar da forma correta, e nós vamos chegar lá. Todos os tipos de pessoas, eles estão ligados, como nós falamos na introdução, à identidade e caráter. Quem participou dessa conferência com o pastor Marcelo Jamal que nós tivemos? Ele deu uma palavra sobre identidade sensacional. E nós deveríamos escutar essa palavra assim, ó, com muita constância, para a gente saber quem nós somos em Deus, né? Como Deus nos vê, como que Deus fala que nós somos. Então, isso é muito sério. E isso, caráter, não se ensina em escola, não se ensina em igreja. Isso vem de berço. A sua hombridade, rapaz, a sua singularidade, mulher, vem de dentro da sua casa, vem da tua criação, né? E aí, quando isso não acontece, aí a gente acaba encontrando pessoas que têm essa necessidade de chamar atenção, que têm carência absurda, que têm a insegurança de um relacionamento, né? Então, para isso, para nós resolvermos todas essas situações, nós precisamos tratar da nossa identidade, do nosso caráter. E isso nós só vamos conseguir quando nós formos estudar a Bíblia, aprender o que Deus pensa ao nosso respeito, nós estivermos num discipulado, nós estivermos caminhando com pessoas que vão nos edificar e ensinar a sermos de forma diferente, né? Isso tem tratamento, não é algo que você pensa assim, meu Deus, né? Eu talvez fui criado num lar não estruturado, não tive essa bagagem, mas nós estamos aqui para te ajudar com isso, né? Então, você precisa estar preparado para receber alguém. Você tem que estar inteiro, você tem que estar pronto para você conseguir ter um relacionamento e não se frustrar, não se machucar. E nós vamos falar sobre isso hoje. E agora, o último tipo de pessoa na espera que você vai falar, que é o jeito certo que devemos esperar. Amém. Eu achei que ela ia falar tudo, que ela embalou aqui. Vocês viram, né, gente? Eu quero falar agora sobre pessoas confiantes, né? Sobre pessoas que realmente esperam em Deus, né? Mas sem deixar de fazer a parte humana, né? Pessoas que usam a força da juventude para que vocês consigam a servir a Deus, né, a estarem em lugares onde outras pessoas também estão, pessoas que se permitam conhecer outras pessoas. Eu vou dar uma dica para vocês. Se alguém, às vezes, chegou, brincou com você de tal pessoa, né, e aí você falou assim, mas ele é só meu amigo, ou ela é só minha amiga, é um excelente passo para você observar essa pessoa. Nunca case com alguém que não é o seu amigo. Nunca case com uma pessoa que você não tem amizade. Por quê? Porque a sua principal companheira, a sua principal amiga, ou seu principal companheiro, seu principal amigo, precisa ser o seu futuro esposo, a sua futura esposa. Uma pessoa que você tem liberdade de conversar, que você tem liberdade de abrir o seu coração, de colocar as coisas que você gosta, que você não gosta. Uma pessoa que te aceita quem você é, que você não precise mudar para estar perto dela, né? Você, às vezes, é uma pessoa que gosta mais de brincar, mas aí, às vezes, para conhecer alguém, você quer mudar a sua personalidade simplesmente para estar perto dela, tá? Você precisa estar com pessoas que te aceitam como você é, com a sua personalidade. E aqui eu não estou falando de pecado, tá? Eu estou falando de personalidade, de jeito de ser, de se comportar, né? Olha o Dodô, levanta aí, Dodô. Levanta aí, Dodô. Sobe na cadeira, Dodô, sobe na cadeira. Não, o pessoal não vai te ver. Aí dá um oizinho pra galera aí. Olha só, gente, que nem o Dodô, um cara carismático, brincalhão, né? A gente já sabe que ele não pode casar com uma menina que não gosta de ter amizades com várias pessoas. Por quê? Porque senão um ou outro vão acabar sendo frustrados, né? Nós vamos entrar nesse ponto agora no namorando, mas eu quero falar para você, né? Se você está solteiro, você fala assim, mas nunca aparece ninguém, né? Se você é rapaz, né, e você fica fazendo corujão na casa do seu amigo, jogando videogame, você não vai arrumar namorada lá, né? E se você é menina também, se acabar o culto, você ir embora para sua casa tomar um chá e dormir, você não vai conhecer ninguém também, vai continuar solteira, vai continuar solteiro, né? Você precisa estar em lugares com mais pessoas, você precisa fazer amizade com pessoas, faça amizade, permita-se conhecer, permita-se ser conhecido por outras pessoas, para que aí sim você comece a encontrar o seu par ideal, amém? Quando eu conheci o Dan, ele era recém-convertido.
E ele era aquele cara marrentinho, sabe? Ele era tipo Garanhão, sabe? Ele tinha essa fama, né? Ele tinha essa fama de pegador, era uma coisa meio... Amor, não me expõe na frente do povo, assim. Deixa quieto. E aí, ele começou a andar com a galera que eu andava. Nós tínhamos uma amiga em comum, que era a Fer. E aí, a gente começou a andar na mesma turma. E a gente andava junto. E foi como eu conheci ele. Quando ele chegou, eu falei, nossa, esse cara é mala, né? Mas aí a gente foi pegando uma amizade. E isso foi muito legal. Né? A gente começou a ficar amigo, e foi uma coisa interessante, porque foi sem intenção de um relacionamento, e isso é muito sério. Né? A gente foi se conhecendo, a gente ia para churrasco junto, a gente fazia janta na casa dos amigos, cada semana era na casa de um amigo, a gente tinha um grupo ali de umas 8 pessoas, e cada semana era uma janta na casa de um amigo, e era oportunidades para a gente se conhecendo. E isso foi muito legal. E aí, eu dou sequência? Não, pode dentro, não. Tá, eu vou terminar, depois a gente vai. Aí, ele foi para o encontro, para o face a face, né? Corta o microfone dela aqui. Não. E aí, ele foi com propósitos, assim, né? Que ele queria que Deus falasse específico com ele em 3 áreas da vida dele. E aí, diz ele, e eu acredito, né? Mas que Deus me revelou em sonho para ele como esposa. Aí... Eu libero sonhos essa noite aqui, amém? Não faz isso não, amor, é perigoso, perigoso. Aí, ele veio conversar comigo. A gente está contando testemunho, porque testemunho agrega para vocês, é muito legal isso. E aí, ele veio conversar comigo. E eu pensei, né, ele vai me contar como é que foi o encontro, nós éramos amigos, lembrem disso. E aí, ele veio me contando tal, e ele falou, e Deus me mostrou a minha esposa. Eu falei, nossa, que legal, Deus te mostrou sua esposa. Que ótimo, e aí? Me conta, né? Quem é essa esposa? Deus me mostrou você. Gente, para tudo. Eu olhei para ele, eu falei assim, você tá louco? Não foi? Eu falei, você tá louco? Eu te vejo só como um amigo, nada mais que isso. Não, se Deus te mostrou, você vai orar que Deus tem que mostrar para mim também. Escutem a resposta dele. Eu falei assim para ela, eu já orei bastante, quem tem que orar agora é você. Ei! E foi assim. Agora a gente vai entrar no próximo assunto, depois eu termino de contar nosso testemunho. Galera, olha só, então, namorando, né, entrando nessa área aí, né, eu vou adiantar, mas eu acredito que a maior parte de vocês já saibam disso, né, que o namoro, a palavra namoro, o ato namorar não existe na Bíblia, né, então eu vou trazer para vocês o ato namorar como um compromisso, né, de alguém que firma um relacionamento com alguém, já aí visando o casamento, uma preparação para um casamento. Então, se você porventura está namorando, mas o casamento não passa pela cabeça de ambos, né, o namoro de vocês não está nos propósitos de Deus, porque vocês estão fazendo algo que não está na Bíblia, tá? Então, preste aí muita atenção no seu relacionamento, né? Por que você namora? Qual o tempo? Qual o propósito? Por que começar a namorar agora se você pensa em casar daqui 10 anos, depois da faculdade, depois da residência, né? Então, é um excelente momento para você fazer uma análise, aí passar um pente fino na sua própria vida. Ninguém melhor do que você mesmo para identificar a situação que você está. Quantas pessoas aqui já namoraram uma vez e não deu certo? Né? Aí, a maior parte de vocês. Por quê? Né? Em 2 Timóteo 2, 22, fala assim, foge também das paixões da mocidade, e segue justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Né? Então, por que o apóstolo Paulo ele já escreveu para Timóteo? Timóteo era jovem nessa época, ele era discípulo do apóstolo Paulo, e Paulo já alertou, fuja
das paixões da mocidade. Por quê? Com todos aqui, talvez mudou a forma que terminou, mas a forma que começou é muito parecido para todos, né? Às vezes o pai foi aconselhar, às vezes a tia foi aconselhar, se já era da igreja, o discipulador foi aconselhar. Não, mas Deus me mostrou, ela é a mulher na minha vida, eu vou casar com ela, e aí passa alguns meses e separa. Por quê? Porque não tinha propósito no relacionamento, era paixão de mocidade, né? O coração do homem é enganoso. Então, se você já errou uma vez assim, não erre novamente. Preste atenção como você vai estabelecer um namoro. Estabeleça um namoro com propósito, um compromisso com propósito, sabendo onde vocês vão chegar, como vocês vão chegar. Tá? Não namorem por acaso. Amém? Nós vamos falar um pouquinho para vocês, como vocês sabem se o namoro de vocês agradam a Deus. Né? Nós vamos falar agora de 3 pontos que são principais para vocês saberem se o namoro de vocês estão agradando a Deus. O primeiro passo é julgo desigual. Como é que está o teu relacionamento? Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, querido ou querida, se você fala que Deus confirmou o seu relacionamento com uma pessoa que não tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, não foi Deus que confirmou isso para você. Não foi, porque a palavra de Deus está estabelecida. E ela não vai mudar porque você quer namorar uma pessoa que não tem o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Isso é muito sério. Assim como luz e trevas não se misturam, não tem como uma pessoa que tem o Senhor como Senhor e Salvador namorar uma pessoa que não crê nisso, que não entende isso e que não vive dessa forma. Isso é muito sério, né? Aí entra naquele assunto das pessoas que estão esperando, que querem uma pessoa que ora, mas eles não oram. E como que você vai manter um relacionamento com uma pessoa que não tem o mesmo relacionamento com Deus com você? Aí você vai querer ir para a igreja, a pessoa vai querer ir para a balada. Aí você vai querer participar das coisas da igreja, a pessoa vai querer fazer outra coisa. Então, sempre vai ter conflito. Vocês nunca vão encontrar a paz no relacionamento de vocês. E vai ser sempre discussão, e a igreja vai ser um problema. Isso é muito sério. Não deixem chegar a esse ponto. Aliás, nem comecem um relacionamento se a pessoa não tem o mesmo entendimento que você. Se a pessoa não entende que Deus é o Senhor e Salvador da vida dela. Né? O segundo ponto... Você quer falar algo sobre isso? O segundo ponto que nós vamos falar é sobre santidade. Né? Então, primeiro, você já passou ali a peneira. Se está em julgo desigual, já é um relacionamento que não agrada a Deus, nem precisa continuar. Mas, se você está num julgo igual, né, então a gente passa para o segundo ponto, que é santidade. Isso pega, né, no relacionamento. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É possível vocês viverem um relacionamento em santidade. Amém? Quando nós nos relacionamos fora do casamento, o ato da relação sexual, isso é muito sério. Por quê? Quem aqui já escutou falar sobre laços de alma? Levanta a mão. Amém. Quando você se relaciona com uma pessoa fora do casamento, tudo o que tem em você, as pessoas que você já namorou, já se relacionou, e tudo que tem na pessoa que ela já namorou e se relacionou, passa um para o outro. Isso é muito sério. E criam-se laços de alma, porque você se envolveu intimamente com essa pessoa. E aí, algo que era para ser bênção do casamento, vocês estão tornando maldição no namoro. Isso é muito sério. Aí, quando você vai encontrar a pessoa que você vai casar, você não vai estar com o seu coração inteiro para entregar para aquela pessoa. Você vai ter deixado pedaços por aí. E isso é muito sério. Então, entendam, namorados, entendam, vocês que vão namorar, vale a pena manter um relacionamento em santidade, porque depois que você casa, você colhe muitas consequências, se você casar, né? Porque muitas vezes os casais que têm relação fora do casamento acabam nem casando, porque já gera muitos problemas. Mas se você casa, você ainda colhe consequência disso no seu casamento. É isso aí. Né? E ainda em cima dessa questão de julgo desigual, na questão de santidade,
Galera, olha só, é claro que nas próximas mensagens que nós vamos fazer específicas, a gente vai conseguir explanar bem mais o assunto, né? Mas eu quero citar aqui com vocês o que acontece muito hoje, né? As pessoas, elas usam o namoro para satisfazer a carne. Como? Né? Ela pode até alegar que ela não chega a transar com a namorada, não chega a transar com o namorado, mas o que acontece muito? Às vezes fica sozinho, tá, no carro mesmo, às vezes antes de deixar na casa, aí fica aquele esfrega, e o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai embora, os dois vão se masturbar, cada um na sua casa. Por quê? Porque ali esquentou. Entende? O que você vai fazer? Tomar um banho gelado? Não vai. Por quê? Já pecou aqui, um abismo chama o outro. Né? É um assunto que às vezes a gente fala assim, parece que ninguém faz isso, mas todo mundo faz isso, quando não tem os princípios e valores do Senhor. Né? E ainda pior, às vezes, vai entrar, acessar pornografia para tentar fantasiar alguma coisa. Aí, às vezes, chega e fala assim, não, o meu relacionamento está em santidade. Não está. Não está em santidade. Por quê? Porque vocês estão buscando algo para satisfazer a sua carne. Né? Então, eu quero falar que se o seu namoro está assim, você precisa rever qual o propósito do seu namoro. Se o propósito do seu namoro for o casamento, você está fora do propósito. Você está usando o seu namoro como um propósito de satisfazer a sua carne, de satisfazer o seu ego, a sua vontade, né? E aí, eu não vou nem entrar em méritos daquela chantagem, né? Ah, você não vai fazer, isso, então não vou, não sei lugar, não responde, né? Faz birrinha, você não me ama mesmo, por isso que você não faz, por isso que você não deixa, né? Esse tipo de chantagem no relacionamento, isso é normal acontecer, está acontecendo com você. A sua postura fala assim, eu te amo sim, mas até esse amor não interferir no meu relacionamento com Deus. Né? E eu quero falar para você, se você homem, né, não consegue ter um propósito de relacionamento, você não ama a sua namorada. E se a sua namorada está do seu lado aí, eu posso falar para você que você pode ter atração por ela, amor não. Por quê? Se você tivesse amor, você iria respeitar, iria focar um plano para que vocês alcancem o propósito que é o casamento. Né? Porque nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né, no cozinhar. Porém, às vezes as pessoas elas falam que a resposta mais prática de você pergunta para alguém se ela vai casar ou não, ela fala assim, eu não tenho dinheiro, mas então está namorando por quê? Se você tem que começar um compromisso para o casamento, você não tem dinheiro, guarda dinheiro primeiro. Começa a namorar com dinheiro para casar. Senão não tem propósito para você namorar, entende? Por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando para jovens que eu entendo que querem ter um relacionamento com o Espírito Santo e andar em santidade, amém? Se você não tem esse propósito na sua vida, essa pregação não é para você. Tá? Então você não precisa me levar a mal. Agora, se você porventura tem esse desejo, você almeja ter um relacionamento com o Espírito Santo, andar em santidade, mas você está tendo esses deslizes, é uma excelente oportunidade para você consertar. Né? Nós conhecemos vários casais que não eram evangélicos, andavam em pecado, aceitaram Jesus, acertaram o relacionamento, começaram a andar em santidade e planejaram um casamento. Então, se você está desse jeito, comece a focar, dê propósito ao teu namoro, amém? Como o Dan disse, a gente vai começar a série de mensagem Eles e Elas, e nós vamos nos aprofundar, né? Como ajudar os casais a lidarem com a santidade no relacionamento, né? Então, isso vai ser um assunto que vai ser falado nessa série de mensagens. Não percam, amém? E o terceiro ponto, para você saber se o seu relacionamento agrada a Deus, primeiro, né? Nós falamos do julgo desigual, da santidade, e o terceiro ponto é você ver se a pessoa ela tem o mesmo propósito, o mesmo chamado que você tem para a obra de Deus. Amém? Isso é muito legal porque Deus ele une propósitos, né? Ele não vai juntar uma pessoa que ela tem o sonho de ser missionária com uma pessoa que tem o desejo, o sonho de ficar servindo aqui na igreja local. Então, isso é uma coisa que vocês precisam conversar com o namorado de vocês.
né? Qual o chamado? Qual o propósito, né? Deus, ele une propósito. O relacionamento de vocês tem que ser para glorificar a Deus. Não pode ser isso, esse assunto não pode ser algo de contenda, de criar problemas. Então, quando você estiver naquela fase de amizade, já vai sondando. Ah, e aí, né? Qual é a área que você mais se identifica, né, na igreja? O que mais chama a sua atenção? E aí vocês vão se conhecendo, já é um bom filtro para você saber se aquela pessoa ela serve para ser sua esposa ou seu marido. Né? Então, isso é um assunto que vocês devem abordar num relacionamento. Isso. Né? E também não só na questão ministerial, mas na questão profissional também. Né? Exemplo, você tem aí um comércio na cidade, você trabalha ali, às vezes, como empresário no seu ramo de atuação, você não tem foco de sair daqui ou sair desse ramo, né? E aí a pessoa que você quer casar, ela tem um sonho de fazer oceanografia. Ela quer ir para o litoral, quer ir para a praia. Né? Então, como você vai começar a namorar com a pessoa? Né? Então, quando você for casar com alguém, você tem que olhar também qual é o sonho profissional daquela pessoa. Qual é o seu sonho profissional? Qual é o seu sonho ministerial? Qual é o sonho ministerial dessa pessoa? Né? O que essa pessoa almeja? Né? Converse com essa pessoa sobre filhos. Né? A gente aconselha alguns casais, às vezes, que a mulher não quer ter filho, né? E o cara quer, mas não conversaram antes de casar e agora estão casados. E aí? Né? Fale dos seus sonhos. Fale, eu quero ter 2 filhos, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter um filho só, você quer ter filhos. Converse sobre o relacionamento, converse sobre os seus sonhos com o seu cônjuge ou o seu futuro cônjuge. Por isso que eu não aconselho vocês começarem a namorar sem antes ter uma amizade com a pessoa. Esses namoros que às vezes acontecem, que as pessoas não são nem amigos, eu não acredito muito. Você pode falar, pastor, eu conheço um que deu certo, eu conheço 50 que não deram. Né? Então, assim, não é porque teve exceção com alguma pessoa que pode ter uma exceção com você. Então, faça da maneira correta, né? Conheça a pessoa, faça amizade com a pessoa, né? Para que vocês aí não fiquem frustrados num relacionamento onde um de vocês vão ter que matar os sonhos para satisfazer o desejo do outro e manter a aliança com a pessoa. Amém? E continuando o testemunho... Meu Deus, ela está demais hoje. Isso aí não estava aqui no esboço não, viu, gente? Mas encaixa. Aí, ele voltou do face a face, né? Me deu aquela resposta que eu quase desmaiei dentro do carro, tive um treco. Eu falei, Jesus, o cara tá doido, né? Ele estava convicto de que ele ia casar comigo. E aí eu saí daquela conversa desnorteada. Eu entrei na minha casa assim, eu falei, Senhor amado, o que está acontecendo, né? E aí, eu comecei a orar. Né? E eu comecei a orar específico por isso. E foram 2 meses, né, que eu fiquei orando específico e observando, porque além de orar, né, como nós falamos no começo, precisa de uma ação. Eu comecei a observar ele na igreja, observar ele com a família dele. Moça, olha o rapaz, como ele trata a família, é como ele vai te tratar. Isso é muito sério. Então, eu comecei a observar. E eu observando, eu tinha a minha listinha, acho que várias meninas têm uma listinha, né, de coisas que quer num homem, né? E aí eu ia observando uma coisa, certinho. Eu ia observando outra coisa, outro certinho. Certinho. Aí, a hora que eu vi, a minha lista estava preenchida. Eu falei, Senhor, né? Aí eu fui para o meu face a face, que foi 2 meses depois. E aí, no meu face a face, Deus mostrou, confirmou, da mesma forma que mostrou para ele, através de sonho. E aí eu voltei, e ele estava sentado aqui, ó, no primeiro banco, com um vasinho de flor na mão, coisa mais bonitinha. Aí, ele... Isso, o que é isso? Ah, vou pedir para cortar o microfone dela, o que vocês acham aí? Aí, olha só, rapazes, que coisa linda, né? E aí, ele levantou, ele veio me dar um abraço, e ele falou para mim assim, eu sei que Deus falou com você. Aí vocês pensam que a gente saiu daqui da igreja de mão dadas namorando? Não, ele me cozinhou por 1 mês. Aí ele ia conversar comigo, ele foi conversar com meu pai, né? Depois que nós saímos daqui. Aí tem aquela conversa com o pai, né, tal. Eu falei, pai, pega firme com ele, né? Fala quais são suas intenções com a minha filha, tal. Aí ele chegou lá para conversar com meu pai.
Aí sabe o que meu pai fez? Não, deixa eu contar primeiro o que ele fez. Aí ele falou, não, porque eu tô aqui, porque eu quero pedir a Larissa em casamento. Eu vou casar com a sua filha, né? E começou a falar lá as intenções dele e tal. Aí meu pai, na hora de ser firme, não, tem casa mesmo, casa mesmo. Eu falei, pai, né? Mas enfim, brincadeira à parte. Aí meus pais liberaram, né? Teve a benção dos meus pais. E aí foi mais um mês para ele... Mais um mês não, 2 semanas, né, amor? 2 semanas que ele ficou aí me cozinhando. E ele não me pedia, assim, né? Ele pediu para os meus pais, mas não pediu para mim. E aí, quando foi dia 19 de agosto de 2010, ele olhou para mim e ele falou assim, você quer casar comigo? Ele não me pediu em namoro, ele me pediu em casamento. Então, quando nós começamos a namorar, né, foi mesmo um preparo para o casamento. Dia 7 de maio de 2011, nós noivamos, e dia 12 de fevereiro de 2012, dia 18 de fevereiro de 2012, é muitos números, gente. Você viu que ela errou Meu a data Deus, agora. perdão, Se fosse amor. eu, estava enrolado. Dia 18... Tava mesmo. Dia 18 de fevereiro de 2012, nós casamos. Então, foi 1 ano e meio para nós prepararmos o nosso casamento. E aqueles que usam a desculpa, né? Ai, não tem dinheiro, né, tal. Ele era funcionário, pode falar quanto você ganhava? 1.300? 1.100. Ele ganhava 1.100 e eu era estagiária, ganhava 600. A nossa renda seria R$ 1.700. E aí, nós decidimos casar. E aí é aí que vem o agir de Deus, que Ele viu a intenção do nosso coração e Ele foi abrindo as portas para que o nosso sonho acontecesse. Então, quando vocês tomam a decisão de um casamento, Deus ele também trabalha por vocês. E isso é muito lindo. É lindo você ver o agir de Deus, porque nós ganhamos não, né? Nós conseguimos dar entrada na casa, nós ganhamos todos os móveis da casa. Foi uma bênção. A gente conseguiu fazer a festa e, enfim, nós vimos mesmo a graça de Deus para que esse sonho acontecesse. Então, casais de namorado, se o problema é financeiro, ora, toma a decisão de um casamento e Deus ele vai fazer as coisas acontecer por vocês. Amém? E agora, então, nós vamos entrar na parte do cozinhar. Cozinhando, enrolando, enganando. Né? A palavra de Deus diz no livro em Provérbios 26, 18 e 19. Como louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isto por brincadeira. Né? Então, queridos, olha só. Se você está namorando há mais de 3 anos, 4 anos, se você está noivo aí já há algum tempo e não tem uma perspectiva de casamento, né, é um excelente momento para você sentar e conversar com a pessoa, se realmente ela tem esse foco, esse propósito de casar com você. Por quê? Em uma das mensagens da nossa série de relacionamentos, nós vamos falar sobre frustração, né? A maior parte das pessoas com mais idade que ainda estão solteiras e tem muita dificuldade de se ingressar num novo relacionamento é porque foram frustradas, né? É porque tem traumas de relacionamentos antigos e aí elas não conseguem se desprender disso, né? E aí o que elas fazem? Inconsciente, elas usam esse trauma como uma autodefesa para as pessoas que tentam se aproximar delas. Né? E aí, porque ela foi traída, porque ela foi enganada, porque ela foi cozinhada, porque às vezes ela foi abandonada à beira do altar, próximo do altar de casamento, aí o que acontece com a pessoa? Ela simplesmente, ela acha que vai acontecer novamente com ela. Né? Então tem muitas feridas, né? Muitos traumas que aprisionam as pessoas. Né? Então, nessa série nós vamos falar sobre isso. Então, queridos, olha só, se você ainda é jovem, mas o namoro está longo, se você começou a namorar muito adolescente, às vezes com 14, 15 anos, né? E esse namoro aí já está se estendendo e não tem uma perspectiva de casamento, senta com um cara ou senta com uma menina, reveja se isso mesmo é um relacionamento que vem de Deus, se tem um propósito de casamento, se não, é um excelente momento para vocês terminarem em paz e aí começarem a fazer as coisas da forma correta, antes que alguém se machuque de verdade. Porque quando nós falamos de se machucar, de ser frustrado, a pessoa que frustra, ela sai bem. Porque com ela não aconteceu nada que ela enxergue.
né? Mas a pessoa que é frustrada, essa aí, às vezes fica em depressão, às vezes ela cai para o lesbianismo ou cai para o homossexualismo para tentar ofuscar essa frustração. Então, se você está namorando há muito tempo, é um excelente momento para você reavaliar o seu relacionamento. Amém? Até porque quando você namora há muito tempo, né, vai dando aquela questão da intimidade, né? Aí vai ficando mais difícil para você manter a santidade, para vocês fazerem as coisas como devem ser. E aí cai naquele erro do comodismo. Ah, não, tá bom assim. Para que eu vou casar? Tá bom assim, né? E isso é um perigo, porque quando cai nesse ponto, significa que aí não vai partir para o casamento nunca. Aí junta. Sabe aqueles casos que junta, vão morar junto? E aí, na maioria das vezes, acaba acontecendo isso e o sonho de casamento foi para o brejo, né? Aí não acontece casamento e acaba sendo também, futuramente, uma frustração, porque a moça, principalmente para moças, né? O casamento é um sonho. E aí, por estar naquele relacionamento, não querer abrir mão desse relacionamento que é muito longo, acaba deixando esse sonho apagar. Mas aí, lá na frente, ela vai pensar, poxa, né? Eu abri mão do meu sonho de casamento, eu não tive o meu casamento. E aí pode ser já muito tarde para conseguir resgatar, né, tudo que você poderia resgatar. E aí também tem aquelas pessoas que falam, ah, não, não é o momento, eu preciso primeiro comprar um carro. Aí depois que eu comprar um carro, eu vou casar. Ah, não, agora eu preciso comprar a casa. Não, depois que eu comprar a casa, a gente casa. Ah, não, agora eu preciso terminar a faculdade. Ah, não, agora eu... E aí vai. Vai. Sempre vai ter um motivo e também vai estendendo o relacionamento e não casa nunca, né? E também tem aquela questão de estar preparado. Ah, não estou preparado para casar. Querido, se você não está preparado para casar, você não está preparado para namorar. Isso é um fato. Porque o casamento, na verdade, você nunca vai estar assim, estou 100% preparado para casar. O casamento vocês vão construindo. É uma construção, uma vida a dois. Vocês vão se preparando juntos para tudo aquilo que vocês vão viver no casamento. Então, não tem essa de, não estou preparado. Se você não está preparado, você termina seu namoro, porque nem para ter um relacionamento você está preparado, então. Amém? Galera, e olha só, o que acontece muito, né? Como eu disse para vocês, a resposta a resposta de praxe ali, que às vezes uma pessoa dá, quando você vai perguntar de casamento para ela, ela fala que ela não tem o dinheiro, correto? Então, olha só, eu vou falar para vocês algo aqui que talvez vocês não saibam, tá? O casamento em si, ele pode até ser gratuito se agendar no cartório, não paga nada, né? O pastor também ele não vai cobrar para celebrar o seu casamento. O que custa? Custa festa, né? Custa viagem de lua de mel, isso tudo custa, mas o casamento em si não tem custo. Tá? Então, o que vocês precisam fazer? Aprender a se adequar de acordo com a realidade de vocês. Né? Quando eu comecei a namorar a Lari, e a gente começou a já ver as coisas do casamento, realmente a nossa renda era R$ 1.700. E nós começamos a nos programar em cima desse dinheiro. Né? Depois, o pai dela se propôs a pagar festa, eu tinha um dinheiro guardado de quando eu era solteiro para comprar uma casa, eu tinha um carro também, eu vendi um carro, comprei um carro mais barato para começar a Casei acertar. por causa do carro. Casei por causa do carro e o carro foi embora, né? Não pensei duas vezes. Né? Então, assim, às vezes o seu namorado, ele fala que não é o momento de casar, que não tem a condição para o casamento, mas está sempre trocando o jogo de roda do carro, comprando carro, rebaixa carro, né? Compra som para o carro. Né? Aí você também fala que quer casar, que o seu sonho é casar, mas está sempre gastando com maquiagem, gastando em grifes, com comprando sapato, roupas caras. Tênis, né, Dodô? Desse jeito não vai casar. Né? Desse jeito vocês não vão conseguir mesmo. Né? Então, se você ainda está na fase da sua vida que o casamento não é prioridade para você, o namoro também não é uma prioridade para você. Né, e o seu namoro está sendo usado mesmo, literalmente, para o pecado, né, para vocês conseguirem se satisfazer, e aí massagear o ego um do outro, e assim vocês continuam, né? Para os adolescentes, olha só, cada um dando as desculpas na sua faixa etária, né? O que às vezes a gente escuta de adolescentes? Então, pastor, eu não posso ir na vigília porque é 10 horas, né? Meu pai não deixa. Amém? Seu pai não deixa, ele é autoridade sobre a sua vida, você vai ficar na sua casa, né? Mas aí depois da vigília,
você vê fotos dela de moto com o namorado na Esmeralda. Né? Então, assim, às vezes os adolescentes usam isso para favorecer eles. Eles usam, às vezes, a ignorância espiritual dos pais no que favorece eles, e para o que desfavorece, aí eles recorrem para a gente. Pastor, mas está tão difícil o relacionamento com meu pai, ele não me deixa fazer nada, ele não quer que eu faça faculdade, e aí na hora que você vai cobrar uma postura dele, aí ele joga nas costas do pai. Não, mas meu pai não deixa. Meu pai não quer. Então, vocês precisam aprender a amadurecer, crescer. Se vocês às vezes usam essas desculpinhas, os maiores prejudicados vão ser vocês. Eu posso afirmar para vocês que eu já aconselhei mais de 30 adolescentes que quiseram iniciar um relacionamento. E eu afirmo para vocês que nenhum desses 30 ainda estão namorando. E todos eles afirmaram na minha frente que Deus tinha falado com eles, que aquela pessoa era a pessoa que ela iria passar o resto da vida do lado dela. Então, aprendam a escutar os mais velhos, aprendam a escutar e entender o momento que você está. Nós começamos a pregação com existe tempo para tudo debaixo do céu. Todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Então, seu tempo de ser adolescente, seja adolescente. Seu tempo de ser jovem, seja jovem. Seu tempo de estudar, estude. Seu tempo de casar, case. Mas aprenda a viver os momentos da sua vida intenso. Por quê? Porque depois o tempo passa e você não consegue mais viver. Amém? Então, gente, se eu posso falar uma coisa para vocês aqui nessa noite, espere em Deus, namorem para casar e cozinhem para o seu cônjuge, amém?